Você que veio ouvir a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 41. Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 41. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe para que entrasse em sua casa. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, mas o que é importante? Um homem religioso, líder de uma sinagoga, rogando a Jesus para entrar em sua casa. Eu vou ler pela segunda vez, eu quero que você repita bem alto e bem forte. Diga: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Você acredita nessa palavra? Então, por gentileza, desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir essa palavra. Pode aplaudir mesmo. Aplaude com toda a tua força. Aplaude com todo o teu entendimento. Vamos fazer isso melhorar. Além de aplaudir, abre a tua boca e diga glória a Deus. Diga: entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Pai querido, mais uma vez a tua palavra estará sendo pregada nesta casa de oração. E este povo aqui não veio ouvir o homem não tem o que dizer, muito menos o que falar. Este povo veio ouvir a tua voz. Então veio o Senhor agora, através do teu Espírito, e sobre cada vida que te aplaude e também te glorifica, que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Pai Santo, enquanto o teu povo estiver ouvindo a tua palavra, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, que teu Espírito vá passando de vida em vida, vai passando de pessoa em pessoa, e sejam todos muito mais do que abençoados. E ao retornar para nossa casa, que nós não voltemos só, voltemos com a tua presença, que vai habitar na casa do teu povo. Envia a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, minha gente, por favor. A Bíblia fala de uma menina que tinha 12 anos de idade. Essa menina, ela era privilegiada, porque ela não era filha de qualquer um. Ela não era filha de um qualquer. Ela era filha de um homem muito respeitado, que quando andava pelas ruas, as pessoas paravam para lhe pedir conselhos, para lhe pedir preces. As pessoas paravam ele na rua porque era um homem de muita autoridade. Essa menina era filha de um chefe de uma sinagoga, de um líder de uma sinagoga. E para que você entenda, a sinagoga é como se fosse uma igreja, só que naquela época, com muito mais respaldo, com muito mais veneração, com muito mais força. E esse homem era Jairo, líder dessa sinagoga. Só que algo estava para acontecer
E aí, Jairo começou a ficar preocupado. Mas até então ele não estava preocupado com a sua filha, essa menina de 12 anos de idade. Ele estava preocupado porque ele estava ouvindo rumores. Ele ouvia histórias de um homem desconhecido que estava na cidade. E ele ouvia que esse homem ficou 40 dias no monte, sem comer e sem beber. Ele ouviu essas histórias. Que esse homem, enquanto estava orando, o diabo estava tentando ele. Ele ouviu a história que esse homem foi conduzido ao deserto e foi mais uma vez tentado pelo diabo. Ele ouvia a história ou histórias de pessoas que eram curadas apenas com o toque das mãos desse homem. E ele começou a ficar preocupado porque ele estava sentindo a sua autoridade religiosa ser ameaçada. Ele ficou preocupado: que homem é esse? Por que toda a cidade está falando desse homem? Porque todos estão alvoroçados com esse homem. E aí ele ouve uma história de que esse homem foi a uma casa, e por onde esse homem andava tinha multidões, e a multidão cercou aquela casa, e um paralítico foi colocado do telhado até na casa que onde esse homem estava, e esse paralítico levantou e foi curado, e aquilo percorreu. E mais uma vez ele ficou preocupado. Ele faz uma reunião com os seus liderados, ele chama os outros sacerdotes, porque ele era o principal da sinagoga, era o líder dos outros religiosos, e ele faz, vocês sabem que homem é esse? Vocês sabem como é o nome dessa pessoa? Você sabe que homem é esse que todo mundo está alvoroçado falando dele? E os seus liderados vão dizer: o Jairo, mestre, líder, esse homem, ele é Jesus de Nazaré. E me parece que tudo que estão falando a respeito dele é verdade. Por onde ele vai, a multidão o cerca. Você lembra fulano, filho de Beltrano, que nasceu paralítico, começou a caminhar. Sabe aquele outro que nasceu cego? E eles começaram ali na reunião a conversarem. Aquele que é cego desde nascença, que ficava aqui na rua pedindo as ajudas, e muitas vezes iam lá para a porta da sinagoga, e nós mandávamos expulsar, porque afinal de contas, a sinagoga não é lugar para as pessoas ficarem pedindo nada. Sabe, aquele homem fez lodo, esse tal de Jesus fez lodo, colocou nos olhos e falou assim: vai te lavar no tanque de Siloé. E ele ficou curado. E aquilo foi enchendo Jairo de uma fúria tamanha, uma mistura de fúria, uma mistura de inveja, uma mistura de medo, porque até então ele era ovacionado na rua. Até então Jairo parava a rua, as pessoas paravam para poder falar com ele, para pedir orientação a ele. E agora, vindo um homem estranho, que só basta falar, as pessoas são curadas, daqui a pouco vão esquecer de Jairo. E ele dá uma ordem, e essa ordem ele diz assim: olha, todos que forem atrás desse homem chamado Jesus, serão expulsos da sinagoga, porque esse Jesus é uma farsa. Essa história de milagres aí é uma farsa. Certamente alguém está pagando para poder propagar essa mentira, e ele se tornar um político, ele se tornar um religioso. Esse homem é um farsante. E todos vocês, se tiver alguém aqui que for atrás de Jesus, me esqueça essa sinagoga. É engraçado porque até hoje essas falas elas são repetidas. Existem pessoas que falam assim: olha, se você vir com essa conversa de crente, não vem mais conversar comigo não, porque eu não gosto de negócio de crente.
Não vem me falar desse negócio de Jesus não, porque isso daí é uma mentira. Olha, não vem me convidar para ir para a igreja, não me convide para todo que é lugar, mas não me convide para ir para a igreja não, porque enquanto eu tiver vida, eu não piso meus pés em uma igreja. Você já ouviu isso? Ou soube de caso assim? Só que, sabe como é que um peixe morre? Ele morre pela boca, porque ele morde a isca. Estas pessoas que falam assim, um dia vai chegar para você e vai dizer: pelo amor de Deus, me leva para a igreja, porque eu não aguento mais de tanto sofrimento. Eu estou vendo que a tua vida está boa, eu estou vendo que você está melhor, me leva lá, porque eu quero esse Jesus também. E Jairo, depois da reunião com seus liderados, foi para casa. Ele foi para casa e ele voltou preocupado. Ele dormiu, ele teve uma péssima noite, porque ele ficou na cabeça dele: esse Jesus quer tomar meu lugar. O pensamento de todos os outros religiosos na época. Na verdade, o pensamento de todo religioso que não serve a Deus é de perder gente para um outro que chega. É incrível como existe uma guerra, até nos dias de hoje, existe uma guerra, como se ovelhas não fossem ovelhas do pastor Senhor Jesus e Senhor Espírito Santo. Chega uma pessoa para fazer um trabalho e começa a pregar, começa a trabalhar. Outros sacerdotes ficam enciumados e começam a querer ter guerra. E não é só nos dias de hoje não, tá? Você está vendo aqui que desde a época de Jesus era assim. Só que, quando você faz o seu trabalho, quando você prega a palavra genuína, você não fica preocupado. Eu particularmente, eu não tenho preocupação com o povo na igreja, porque aqui a missão é pregar a palavra. O povo, quem manda é Deus, usando você. Diga amém, diga: me usa, Senhor. Diga: me usa. E Jairo ficou preocupado, porque eu vou perder gente para esse Jesus. Eu vou perder pessoas para esse Jesus, as pessoas não vão me parar mais. E aí ele tem um plano. E o plano dele era de juntar-se com os outros sacerdotes para desmerecer o nome de Jesus. Por onde Jairo passava, ele falava mal de Jesus. Jairo ia, por onde ele ia, ele falava mal de Jesus. Só que um dia, nesse dia que ele dormiu muito mal, ele acordou de manhã, bem cedo, porque ele tinha que ir para a sinagoga. E ele foi lá dar um beijo na sua filha. Estava lá, e ele foi dar um beijo nela. Quando ele foi beijar ela para se despedir, ele percebeu que ela estava diferente. Ela estava meio fria, sabe, um pouco gelada, estava suada. E aí ele ficou preocupado: o que está acontecendo com a minha filha? E ele foi lá, balançou, mexeu, mas ela não reagia, ela estava suada, suando frio, estava com uma feição diferente. Mas antes dele ir para a sinagoga, ele disse assim: eu vou em busca dos meus amigos, porque naquela época só tinha atendimento médico quem tinha condições, viu? Não era qualquer pessoa que tinha atendimento médico, não. O atendimento médico era só para quem tinha condições, principalmente para o médico ir na sua casa. Mas afinal de contas, você lembra quem era Jairo, né? O líder da sinagoga, o homem venerado, respeitado por toda aquela multidão. E ele leva os seus amigos médicos, e os médicos vão analisando. Ele busca a primeira opção, a segunda opção, passa um medicamento, o tratamento, mas a menina não melhora. Ela não melhora, ela fica cada vez pior. Até que um momento chegou um dos seus amigos, que era médico, e disse assim: ô Jairo, não tem jeito para tua filha. Ela está moribunda. Fala comigo: moribunda. E isso quer dizer quase a morte. Ela estava para morrer.
Jairo fica desesperado, afinal de contas a filha dele só tem 12 anos. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos aqui? Quando o teu filho tem uma dor de dente, ou teve uma dorzinha de barriga, uma dorzinha no ouvido, você ficava preocupado, sim ou não? Lógico que fica, desespera seu filho. É o teu maior presente, é verdade ou não é? Está lá. Imagina ouvir o que Jairo ouviu. Ela está prestes a morrer. E aí quando Jairo, ele ouve essa palavra, ele tem duas opções. A primeira opção era poder ele ir a uma loja de esquife, e esquife eram os antigos caixões. A primeira opção de Jairo era: eu vou numa loja de esquife, vou comprar um esquife, um caixão, para poder enterrar a minha filha. E ele tinha uma segunda opção. Jairo tinha ouvido falar de quem, igreja viva? De Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Só que ele falou mal de Jesus. Ele dizia que Jesus era uma farsa. E ele estava ali tendo a oportunidade de ter uma prova viva. Se Jesus realmente é aquele que entra na casa e transforma, ou se ele era um farsante. E ele pensou: ou eu vou numa loja de esquife, comprar o esquife para enterrar minha filha, ou eu vou engolir o meu orgulho, ou eu vou engolir a minha incredulidade, e vou atrás daquele que disseram que traz a cura, que traz o milagre para dentro da nossa casa. E aí, eu quero que você vá comigo, deixa marcadinho aí Lucas, e vá comigo em Marcos, por favor. Marcos capítulo de número 5. Jairo, ele saiu da sua casa tomado em lágrimas, desesperado. Ele começa a correr, porque ele escolheu a segunda opção. Ele escolheu correr atrás de Jesus. E ele correndo, e de longe ele avistou uma multidão. E quando ele avistou a multidão, ele percebeu um homem simples, humilde, que estava lá. Achou aí Marcos capítulo de número 5? Pronto, já te digo o versículo. E quando ele viu aquela multidão, ele viu Jesus. Oh meu Deus, que cena linda, hein? Ele viu Jesus, desesperado, os olhos descendo lágrimas, as pernas trêmulas, não só pela má notícia, mas porque ele estava cansado. Ele correu atrás de Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, ele se jogou com toda, a sua força, ele se jogou sem reserva. Lembro a você que Jairo falava mal de Jesus. Jairo dizia que Jesus era uma farsa. Mas no meio do desespero, a pessoa ela é obrigada a engolir o que ela falou. Para que o milagre aconteça, é obrigado a engolir as palavras, é obrigado a engolir o orgulho, porque é a única porta que está aberta. E no versículo, Marcos capítulo 5, no versículo 22, nós vamos ver o que foi que Jairo ele fez. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. O desespero faz o descrente crer em Jesus, viu? Por isso que eu te falo, não fica zangado com quem reclama da tua fé, com quem fala mal da tua fé, não fica não, porque o desespero vai fazer essa pessoa te procurar para você orar por ela. E no versículo de número 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, quase à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Fala comigo: para que sare e viva. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus foi com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você engole o orgulho, quando você engole a incredulidade,
E quando você se prostra diante dos pés do Senhor Jesus, a partir de então, você não está mais só, porque Jesus está com você por onde quer que você vá. Diga glória a Deus. Tem que engolir o orgulho. Tem que engolir a incredulidade, porque muitas vezes você mesmo se sabota. Você não acredita que a tua vida pode melhorar, afinal de contas, muitas pessoas só esperam o pior acontecer. Mas ele não, ele deixou de lado o orgulho, a incredulidade, e ele foi até o Senhor Jesus, se prostrou, e Jesus disse: tá bom, Jairo, eu também vou na sua casa, vamos lá. E estava caminhando Jesus, Jairo, a multidão. E foi nesse momento que aquela mulher que tinha 12 anos, que era hemorrágica, foi nesse momento em que ela tocou em Jesus e ela foi curada. Lembra que nós falamos isso na semana passada? Foi nesse momento aqui em que Jesus estava indo para a casa de Jairo, junto com a multidão, e Deus proporcionou tudo aquilo para que Jairo visse com seus próprios olhos, porque aquela mulher que já havia 12 anos com fluxo de sangue, essa mulher já tinha procurado muitos médicos, inclusive os médicos amigos de Jairo. Você está conseguindo entender como é que Deus ele faz as coisas? Inclusive os médicos amigos de Jairo, que como não conseguiram ajudar a filha de Jairo, também não conseguiram ajudar essa mulher. Essa mulher já tinha ido na sinagoga pedir oração e nada acontecia, porque eles diziam assim: olha, nós não podemos orar pela senhora porque não podemos tocar em mulher que está descendo sangue. Porque a mulher que desce sangue, para eles naquela época, era tida como uma pessoa imunda. Então ela não podia nem estar no meio das pessoas. Jairo conhecia aquela mulher. E quando aquela mulher toca na orla das vestes do Senhor Jesus, aquela mulher é curada imediatamente. E Jesus faz aquela fala assim: quem me tocou? E os discípulos: mas Senhor, tem toda essa multidão. E Jesus vai dizer assim: não, esta pessoa me tocou de um jeito diferente. Quando esta pessoa tocou em mim, quando esta pessoa tocou nas minhas vestes, de mim saiu poder, e eu tenho certeza que esta pessoa tem a vida transformada. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que quando você toca em Jesus, o milagre acontece? Naquele momento que Jesus sentiu o poder saindo dele, Jairo, ele olhou e viu o milagre acontecer diante dos olhos dele. Diga glória a Deus. Deus proporcionou aquilo. Deus ele proporcionou aquilo. Jairo tinha que presenciar. E Jairo começou a ficar, sabe, com esperança. Meu Deus, é verdade. Esse homem curou essa mulher. Eu conheço a história dela. Esse homem também vai curar minha filha. Esse homem também vai curar minha filha. Eu saí de casa, minha filha estava muito doente, mas na hora que eu chegar lá, a minha filha vai ser sarada, assim como essa mulher foi. E ele se encheu de fé. Mas o que acontece quando você está desesperado, desesperada, e que você se enche de fé? Você sabe o que acontece? Você sabe que você passa por isso. Quando você está fazendo uma campanha como você está fazendo essa, quando você faz um propósito, o que acontece na tua vida? Levantes aparecem, pessoas aparecem para trazer más notícias e tentar derrubar a tua fé. É assim ou não é, minha gente? É verdade ou não é? Vem coisas para poder te desanimar. Às vezes as coisas estão indo tudo bem, você está aqui fazendo a campanha, você está aqui fazendo a corrente. Quando tudo está dando certo, aí começa tudo a dar errado. Você é dizimista, você é ofertante, sabe? Mas o diabo ele vem, usa alguém, te traz uma má notícia, e um dia você está assim, ó, para cima. Daqui a pouco você está murchinho, fraquinho, que nem choque de lanterna. E não mexe em nada.
É assim ou não é? Jairo, ele estava esperançoso, Jesus vai curar. Volta comigo lá em Lucas. Qual foi a má notícia que ele recebeu? Lucas capítulo de número 9, eu já estou indo para finalizar a mensagem, tá? Lucas capítulo de número 9, versículo 49. Versículo 49. Lucas, capítulo 9 não, minha gente. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo de número 49. Estando ele ainda falando, chegou um, que talvez não, era um funcionário da casa dele. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Presta atenção num detalhe. Um funcionário, de dentro da casa de Jairo, chegou para ele trazendo a notícia: a tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Então quer dizer que esse funcionário, ele servia Jesus. Ele tinha Jesus como mestre. Mas por que esse funcionário não falou de Jesus para Jairo? Simples, porque Jairo tinha ódio de Jesus. Então ele seguia Jesus de bico calado, porque se Jairo soubesse, ele era expulso. E aquela palavra veio na vida de Jairo e derrubou ele. Provérbios vai dizer que as palavras desagradáveis, a notícia má, ela destrói, apodrece os ossos. Porém, a notícia agradável, ela cura os ossos. Imagina aí o coração de Jairo. Jairo tendo a certeza de que a filha ia ser curada, e me vem alguém e conta essa notícia para ele. Versículo de número 50, Jesus vai dizer assim para ele, Lucas capítulo 8, versículo de número 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, fala comigo, com bastante fé, não temas, crê somente e será salva. Mesmo você não conhecendo essa pessoa, levanta o teu dedo assim, ó, dedo de profetizar, levanta, aponta na cara dessa pessoa. Não, mas que isso, pastor? É falta de educação, não. É falta de educação se você apontar para brigar. Aponta para minha cara, Zilma. Isso. E diga assim, ó, não temas. Mas fala com autoridade. Você está pensando que está falando com um gatinho? Não. Autoridade. Diga, não temas. Crer somente. Tudo já deu certo para a glória do Deus vivo e todo-poderoso. Diga a glória a Deus. A palavra má veio, mas Jairo recebeu não a palavra boa, ele recebeu a própria palavra. Jesus disse para ele: não temas, crer, porque ela será salva. De um lado estava a vida, que é Jesus. Do outro lado estava a morte. E já para eu encerrar, tudo na vida, principalmente na vida com Deus, vai haver dois lados. Um lado que fala assim: vai para a igreja. Jesus de um lado está dizendo: vai para a igreja, não quebra a corrente, não quebra a campanha, não quebra a oração, ora junto com o pastor, acorda de madrugada, faz o propósito, faz o jejum, seja fiel, seja dizimista, seja ofertante. De um lado tem Jesus falando isso. De um outro lado tem o diabo, que quando não aparece para você, usa alguém para dizer: vamos para a farra, coloca cachaça na tua cara,
te chama para ir para outro lugar. Não precisa ser fiel, não precisa ser dizimista, não precisa ser ofertante. Para que você está fazendo? Por que você abre mão do seu alimento para poder dar de oferta na igreja? Não faz isso não. É ou não é? Porque de um lado tem Jesus que quer ver o teu bem, e do outro lado tem o diabo que quer ver o teu mal. E ele sabe que só consegue ver o teu mal se perto de você não estiver o Senhor Jesus. Porque enquanto Jesus estiver perto de você, o mal não pode tocar na tua vida, nem na tua casa e nem na tua família. Enquanto de um lado alguém te chama para a igreja, de outro alguém te chama para a farra. De um lado alguém disse que não vai dar certo, e do outro tem Jesus dizendo: não vai dar certo, porque já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Igreja viva. Aí Jesus vai. Eu tenho que encerrar logo. Jesus vai para a casa de Jairo. Quando ele entra na casa de Jairo, já estava tudo preparado para enterrar a menina. Os tocadores de flautas estavam lá, o povo chorando, o povo, sabe, o povo se desmanchando em lágrimas. Aí Jesus entrou. Ele vendo aquela situação do povo chorando. E Jesus, ele não é crente esponja. Você sabe o que é o crente esponja, né? Aquele que chega perto e absorve o que está no ambiente. O crente esponja é assim: mulher, a minha vida está mal. Ai, a minha também está. Mulher, eu estou com uma dor nas costas. Minha irmã, além das costas, ainda dói meu joelho. Porque parece uma disputa de quem está com uma vida mais desgraçada. A pessoa conta a história, ela está assim. Se eu te contar a minha história, se eu contar a história para o carroceiro, até o jumento chora. É assim ou não é? Parece uma disputa de quem está com a vida pior. Parece que vai ganhar um prêmio quem tiver a vida mais desgraçada. Jesus não é um crente esponja. Ele chegou, viu todo mundo chorando. Jesus viu todo mundo desesperado, a menina ia morrer. E Jesus vai dizer assim, doido, né? Jesus é doido mesmo, cara. Jesus vai olhar e vai dizer assim: por que vocês estão chorando? A menina não está morta. Os médicos estavam lá, hein? Todo mundo foi lá e viu que a menina já tinha morrido. Mas Jesus disse: a menina não está morta. Ela está morta sim. Quem é esse daí? A menina não está morta. Ela está apenas dormindo. Escuta, os teus sonhos não estão mortos. Os teus projetos não estão mortos. Eles estão aí dentro de você dormindo. Estão adormecidos, mas dentro desta campanha Jesus vai acordar os teus projetos, Jesus vai fazer levantar os teus sonhos, em nome dele, que é o Deus Todo-Poderoso. Aí, o que fizeram quando Jesus disse que a menina não estava morta? Vamos ver? Fizeram o que, irmão Marcílio? Mangaram. Zombaram de Jesus. Quando você usa a sua fé, vem zombadores para zombar de você, viu? Para rir de você. Versículo de número 53, Lucas capítulo 8, versículo de número 53. E quando Jesus disse que a menina não estava morta, estava apenas dormindo, e riam-se dele, sabendo que a menina estava morta. Aí Jesus vai fazer assim: vocês estão sorrindo? Sai todo mundo daqui. Sai, pode sair todo mundo daqui. Vai ficar aqui apenas, fala comigo, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Porque eles não riram, eles estão crendo. Aí olha só o que Jesus faz, minha gente. No versículo de número 54.
Mas ele, pegando na mão, ele clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que dessem para ela de comer. Escuta, hoje Jesus, ele toca na tua vida. E aquilo que está morto vai ressuscitar. Oh! Mas pastor, por que Jesus mandou aquelas pessoas saírem? Você sabe por que Jesus mandou aquelas pessoas saírem? Porque quem não crer, não vê milagres, ouve falar de milagres. Só vive milagres, só vê quem acredita. Quem não crer, não vê milagres. Não é digno de ver milagres, é digno de ouvir. Aquelas pessoas não viram, mas elas ouviram que Jesus curou e aquela menina se levantou. E aí Jesus, ele é muito estrategista. Jesus queria que as pessoas soubessem daquela história, sim ou não? Sim, lógico que sim. Porque ele tinha uma missão. Ele mesmo disse: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ele nunca mandou que as coisas ficassem escondidas. Ele queria que as pessoas soubessem. Mas pastor, aqui está dizendo que Jesus disse assim, olha: e seus pais, versículo de número 56. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Tinha como ninguém saber daquela história? Não. Jesus falou assim: aconteceu, mas não conta para ninguém. Então aquelas pessoas desobedeceram. Jesus sabia que elas iam desobedecer. Mas Jesus, você precisa lembrar que ele é estrategista. Você quer que uma história saia? Diga para não contar. Simples assim. Mulher, deixa eu te contar um negócio aqui. Aconteceu, mas não conta para ninguém não. No outro dia todo mundo sabe. É ou não é? Jesus é estrategista. Jesus, ele disse: não conta para ninguém. Mas naquele mesmo momento todo mundo ali já estava sabendo, porque tinha uma multidão lá fora. Não tem como esconder um milagre deste tamanho. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Esses que estão rindo, eles não são dignos de ver, somente de ouvir. Hoje as pessoas riem de você. Estão rindo de nós. Eu quero deixar registrado, tá na câmera aqui? Estão rindo de nós. Porque nós estamos em uma campanha da arrecadação para um terreno próprio. Que loucura é essa? Como que uma igreja que não é um ministério grande vai comprar? Peguei nome de sonhador. Eu sou sonhador. Eu sou. E nenhum dos meus sonhos nunca deixaram de ser realizados. Nunca. Porque eu me prostro diante dos pés de Jesus. E quem se prostra diante dos pés de Jesus, Jesus anda com essa pessoa. Jairo falava mal de Jesus, mas ele se prostrou. E a partir de então Jesus disse: eu vou com você. Tá aí? Dá uma rodada aqui nessa igreja, vai. Dá uma rodada e mostra o salão. Isso é para ficar registrado. Hoje é dia 26. Mostra as paredes, o teto, mostra aí. Hoje é dia 26. Uma quarta-feira. Eu estou aqui com um povo de fé. Levanta a mão e dá glória aí.
Pronto. Hoje nós estamos neste lugar porque nós pagamos aluguel. Mas muito breve, nós conquistaremos o nosso espaço próprio. Muito breve. Porque só conquista quem sonha. Estão rindo. Eu fui obrigado a ouvir que eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. Você sabe o desejo que eu tinha? Eu tinha um desejo de ter um carro de controle remoto quando eu era criança. E eu tinha um vizinho lá em Fortaleza. O pai dele era caminhoneiro. E esse menino tinha uma condiçãozinha. E ele tinha os carros de controle remoto. Ele tinha os brinquedos. Ele fazia questão de me lembrar que eu não podia ter um. E é porque era amigo, hein? E eu ficava, eu vou ter um. E ele tinha uns brinquedos tão bonitos, era um caminhãozão, não era olho de melancia não, tá? Mas toda criança, ela quer ter um brinquedo. Mas nós éramos tão pobres que existia dificuldade para ter comida dentro de casa. Mas ele fazia questão de dizer que eu não tinha como ter um brinquedo daquele. Eu tinha um outro sonho além de ter um brinquedo. Eu tinha um sonho de ser amado. Sabe aquela pessoa carente que tinha um sonho de ser amado? E Deus fez eu ter condições de não ter um carrinho de controle remoto, mas de ter um carro de verdade. E há um tempo atrás, eu era amado só pela minha esposa em uma quantidade pequena, que os dedos da mão esquerda eram muitos ainda, porque contava-se nos dedos das pessoas que me amavam. E hoje, Deus fez um negócio. Eu sei que tem muita gente que tem ódio de mim, mas lembra que Jesus disse: vocês serão odiados por causa do meu nome. Mas hoje eu tenho, não consigo nem contar a quantidade de pessoas que me amam e que também eu amo. Mas eu sou um sonhador. Você deve ser um sonhador também. Me veio na memória isso, porque desde criança que as pessoas começam a jogar na tua cara que você não pode. Você já cresce com isso na cabeça, que você não pode. Só que Jesus diz: você pode sim, porque você pode todas as coisas, porque sou eu que te fortaleço. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele vai fazer morada na tua casa. E tudo do bom e do melhor que Ele planejou para você vai chegar na sua vida. Agora é necessário você se prostrar diante dele. Eu quero te fazer um convite, até porque eu já estou estourado no tempo. Eu quero que você entregue a sua vida para Jesus. Você que está aí, você só pode ter Jesus caminhando contigo se você se entregar para Ele. Pastor, eu quero apenas, sabe, não tem outro jeito, é se entregando. Tá bom? Procura uma igreja perto da sua casa, que prega a palavra de Deus, se congrega lá, confessa Jesus lá, porque a tua vida certamente vai ser transformada. Amém? Você que está aqui